Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno tiempo que regaló el Señor a nosotros por estos días. Tô brincando, irmãos. Bom dia, tudo bom? Glória a Deus. Vamos conversar sério sobre santidade? Vamos? Começando com o texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Todos achamos? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Gente, o que é consciência cauterizada? Não pensa mais, não raciocina mais. O que mais? Hã? Escrava. O que mais? Não sabe discernir o que é bom e o que é ruim. Você sabia que endurecida, perdeu a sensibilidade. Ninguém cauteriza a consciência do dia para a noite. Sabe como que uma pessoa chega nesse estágio de cauterizar a própria consciência? É assim, ó. A pessoa comete um pecado, aí dói, ele chora, confessa, pede perdão, levanta e continua a caminhar. Aí ele volta a cometer o mesmo pecado de novo, aí dói um pouco, não chora, confessa, pede perdão e continua a caminhar. Aí ele volta a cometer o mesmo pecado de novo. Aí ele não pede perdão, não confessa, incomoda um pouco e ele continua a caminhada. Aí ele volta a cometer o mesmo pecado outra vez. Aí já nem incomoda mais, aí já cauterizou a consciência. É assim que faz para cauterizar a consciência. A palavra cauterizar do grego é kauteriazo. Significa marcar a fogo, marcar com ferro em brasa, marcados pelas suas próprias consciências, cujas almas estão insensibilizadas com a marca do pecado. Meu Deus! Que carrega consigo a perpétua consciência de pecado. Secar, grelhar. Num sentido médico, cauterizar, remover pela cauterização. Isso é uma consciência cauterizada com o pecado. E o caminho para cauterizar a consciência é esse. Aí chega num nível que a pessoa comete um pecado e nem incomoda mais. Está cauterizada a consciência já. Deus não quer que a gente chegue nesse nível de jeito nenhum. Misericórdia. Ah, Márcio, eu pratico certas coisas
que não me incomodam, a minha consciência não pesa em nada. Vamos entender isso? Vamos entender por que isso? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Primeira Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que Paulo está falando aí. Encontramos? Amém, irmãos? Vocês estão comigo aí? Sim. Porque em nada pesa a minha consciência. Contudo, nem por isso eu me considero justificado. Por quê? Porque quem me julga é o Senhor. Sabe o que ele está falando aí? Ele está falando que a nossa consciência não é um instrumento seguro de avaliação para comprovar se nós estamos bem com Deus. Não é. Normalmente, a consciência, ela fala para nós que só porque nós somos usados por Deus, isso é uma garantia que nós somos aprovados por Ele. Isso é um grande engano. E essa palavra me incomoda demais. A nossa consciência, ela não é um instrumento seguro de avaliação para comprovar se nós somos aprovados ou reprovados diante de Deus. Não use a sua consciência para fazer esse tipo de avaliação. Se ela estiver cauterizada, então ela não é um instrumento seguro, entende? Porque ela pode estar cauterizada. Qual instrumento então que nós vamos usar, gente? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, se a palavra de Deus, ela condena alguma conduta minha, ainda que a minha consciência não pese por causa disso, eu estou reprovado. Irmão, como que está a sua consciência? Lembra que Paulo fala para Timóteo? Mantenha, é teu dever. Paulo encarrega Timóteo de um dever. Mantenha a fé e a boa consciência. Porque aqueles que rejeitaram a boa consciência, o que aconteceu com eles? Naufragaram na fé. Ah, então não tem bilhete de garantia no bolso de entrada no céu. Cuidado, meu irmão. Por favor, tenha cuidado com isso. Pelo teu próprio bem. Pelo meu próprio bem. Estou falando isso para mim também. Cuidado. Há muitos anos eu tenho aplicado essa palavra e pedido socorro para o Espírito Santo aplicar essa palavra em mim também, para os irmãos, meus discipuladores. E eu tenho algumas perguntas aqui que eu faço para mim mesmo, para me ajudar a me examinar, para me ajudar a me avaliar, se eu estou sendo usado, mas não estou sendo aprovado. E eu vou compartilhar com você essas perguntas, que há muitos anos eu já faço e aplico em mim mesmo.
Deus aprova a minha conduta? Tem coisas na minha vida que me envergonhariam se os irmãos soubessem? Eu vivo uma vida santa ou vivo na prática de pecado? Eu tenho caído em pecados sexuais? Eu tenho mentido? Eu estou limpo no manejo do dinheiro? Eu estou em paz com todos os meus irmãos? Dependendo da nossa resposta para essas perguntas, nós podemos estar reprovados. Quando eu tinha acabado de me converter, eu fui procurar um professor de canto, porque eu queria aprender a cantar, né? Aí eu combinei com ele que eu ia ter 4 aulas no mês. Aí eu perguntei para ele assim: professor, então eu tenho 4 aulas de canto no mês e quando virar o mês eu te pago, é assim que a gente vai fazer? Ele falou assim: Márcio, eu só faço isso para quem não é crente, porque os crentes são os meus piores pagadores. Você não é crente não, né, Márcio? Eu fiquei absurdado. Você já ficou absurdado alguma vez na tua vida? Eu falei assim: eu sou professor. Ele falou assim: então eu sinto muito, Márcio, paga primeiro, depois eu te dou as 4 aulas. Ele nem me conhecia, só porque eu era crente. O que aconteceu, irmãos? Nós perdemos o crédito, porque nós não nos damos o respeito. A gente joga papel na rua, fura fila, faz falcatrua, gambiarra, baixa a música pirata da internet, não paga a dívida, fala palavrão, mente. Nós não damos o respeito. Márcio, qual o remédio para esse negócio, pelo amor de Deus? Qual a solução para isso? Algo que nós conhecemos muito bem, chamado arrependimento. O arrependimento é o remédio, é a solução. O que é arrependimento, gente? Ah, então arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Alguém pode chorar sem se arrepender, e alguém pode se arrepender sem chorar, e alguém pode chorar com arrependimento. O que importa é que se arrependa, mude, porque arrependimento na Bíblia é o que? Mudança de atitude. Se não é só culpa. Qual é a diferença de remorso e arrependimento? Eu tenho dito que o remorso, ele traz sentimentos, ele traz emoções. E o arrependimento traz mudança.
Olha só, o arrependimento afasta você de Deus e dos irmãos. O remorso afasta você de Deus e dos irmãos. O arrependimento aproxima você de Deus e dos irmãos. A nossa mente precisa sofrer um arrependimento, porque a maioria das razões que nós temos aqui, ó, nessa caixa, em cima do pescoço, elas são contrárias à vontade de Deus. Já percebeu? Quando alguém nos faz algum mal, o que a gente quer fazer? Pagar na mesma moeda. Essa é a nossa razão. Aí a palavra de Deus vem falando o quê? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Nossas razões precisam sofrer uma mudança. Nossos sentimentos precisam sofrer arrependimento. Porque senão a gente peca e dói mais. Nossa vontade precisa sofrer um arrependimento. Antes de eu me converter, eu gostava muito de usar droga. Eu gostava muito, eu fazia até música, de tanto que eu gostava desse negócio. Hoje eu tenho repulsa. Eu gosto de ler a Bíblia. O que aconteceu? Deus mudou meu paladar. É o arrependimento aplicado na vontade. Deus muda o teu paladar. Amém, irmãos? É verdade que o arrependimento traz tristeza, mas como que eu vou saber se a tristeza que eu estou sentindo é de arrependimento ou é de remorso? Só existe uma maneira de saber: é a tristeza pela ofensa e não pela punição. Entende? A tristeza pela ofensa, não pela punição da ofensa. A tristeza pelo pecado, não pela consequência. É o ladrão que chora porque ele roubou, não porque foi pego. Eu soube de uma pessoa que usava drogas e a polícia pegou ele, botou na viatura, estava levando para a delegacia. Ali na viatura, essa pessoa começou a orar a Deus: Deus, se o Senhor me livrar da cadeia, eu nunca mais uso droga. Ele estava sentindo uma tristeza pelo quê? Pela consequência, pela punição. Os irmãos estão prestando atenção aqui? Dá para entender ou está confuso? Ele estava querendo fugir da punição, da consequência. Ele não sentiu dor de ter usado droga ou vendido. Aí chegou na delegacia, qual foi a punição dele? Ele não foi preso. A punição foi dar alimento para entidade carente, né? Cesta básica, essas coisas. Aí, o que aconteceu 1 mês, 2 meses depois com esse rapaz? Voltou para as drogas. Por que ele voltou para as drogas? Por causa que o arrependimento, a tristeza que ele teve, não era por ter usado drogas, era com medo da punição. O verdadeiro arrependimento é o ladrão que chora porque ele roubou, não porque pegaram ele. Olha só. As pessoas choram pelos pecados descobertos, ao passo que o verdadeiro arrependimento é chorar pelos pecados secretos. Não deveria nem ter o pecado secreto, mas você entende o que eu estou querendo dizer? E era para essa vergonha acontecer no nosso coração, não porque descobriram,
mas porque eu feri ao Senhor. Não por medo de ir para o inferno, mas por medo de perder a amizade com Ele. Um dia, há muitos anos atrás, Deus usou um irmão para fazer essa pergunta para mim. E eu vou compartilhar essa surra com você. Fazer a mesma pergunta para você. Se as pessoas não soubessem dos seus pecados, você choraria por eles? Arrependimento é diferente de pedir perdão. Por quê? Porque alguém pode pedir perdão sem ter arrependido pela ofensa, mas só pelo medo de não ser punido. Deus promete perdão para o teu arrependimento. O amor próprio é uma barreira do Espírito Santo aplicar o arrependimento no nosso coração. Olha só, o pecado que nós cometemos é pior do que o pecado dos incrédulos. Porque quando nós pecamos contra a luz que possuímos. Eles não possuem luz nenhuma. Os nossos pecados são piores do que os pecados dos demônios. Porque Jesus não morreu pelos demônios. Os demônios, quando pecam, não pecam contra a cruz. Jesus morreu por nós. Quando nós pecamos contra a cruz. Deus te observa quando ninguém está te observando. E Ele vê quando você tem tudo para pecar e mesmo assim você diz não. Eu gosto do Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Amém, irmãos? E aí? Como anda a tua consciência? Tua conduta, comportamento, manejo do dinheiro, uso da língua, pureza, santidade, arrependimento. Como estamos? Uma conversa séria, né? Vamos orar um pouco? O que o Senhor tem falado para você? O que o Espírito Santo está te falando aí agora? Não joga sujeira para debaixo do tapete, não.
Não adianta botar esse esqueleto no armário, que um dia ele vai sair fedido para fora. Arrependimento. Andar na luz. Confessar. Não só ter consciência, não só entender, mas aplicar. E aí, meu irmão, como você anda? Eu acho que eu estou um pouco preocupado com você. Mas nós vamos conseguir. Porque nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Jesus está em nós. Nós já estamos crucificados com Cristo. Não somos nós quem vivemos mais. É Cristo que vive em nós. E aquele que começou a boa obra, Ele não vai deixar incompleta. Ele vai completar. Nós vamos conseguir. Nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Eu acredito nisso. Você também acredita? Nós vamos conseguir. Nós vamos chegar lá. O Senhor está conosco. Vamos fazer uns ajustes aqui. Nós vamos fazer eles. E vamos prosseguir. Amém, irmãos? Começando aqui, ó, a aplicação do arrependimento. Que tal se a gente orar um pouco, nos derramar diante de Deus?